Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe uma ideia super legal usando argamassa pronta. E para fazer o projeto, eu peguei um pote e nele eu adicionei 3 medidas de argamassa. A argamassa nada mais é do que uma mistura de cimento e areia que já vem pronta para ser usada e você consegue comprar com bastante facilidade em loja de material de construção. Para 3 medidas de argamassa, eu adicionei 1 medida de água e fui mexendo muito bem, até que a mistura ficasse bem homogênea. A ideia aqui é ir mexendo até que ela fique parecendo com uma massa de bolo. A sua massa não deve ser nem muito mole e nem muito dura, porque se ela for muito mole, vai demorar muito tempo para secar. E se ela for muito dura, acaba ficando difícil de mexer com ela. O ideal é essa consistência aqui, ó, como se fosse de massa de bolo. Para o molde externo, eu vou usar esse potinho aqui. E para o molde interno, essa garrafinha. Para facilitar na hora de retirar a peça de dentro do potinho, eu untei a parte de dentro do potinho e a parte de fora do vidrinho com óleo. Para isso, foi só passar o óleo e espalhar muito bem com o pincel. Eu usei um óleo de cabelo que eu tinha aqui em casa e que eu já não estava usando mais. Porém, você também pode usar o óleo de cozinha ou até mesmo a vaselina. Fica com o que você tiver aí na sua casa. O importante é untar os potinhos para facilitar na hora de desenformar a peça. Depois de passar o óleo, é só colocar a argamassa que nós preparamos lá no início do vídeo dentro do pote. E dar leves batidinhas no pote para retirar as bolhas e uniformizar a massa. Assim, é só posicionar o vidrinho dentro do potinho de forma bem centralizada. Aqui é importante não afundar muito o vidrinho, tentando deixar cerca de pelo menos 1 centímetro de distância entre o fundo do vidrinho e do potinho. Se você quiser, pode usar uma fita ou até mesmo um pedaço de durex para manter o vidrinho centralizado dentro do potinho, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Ou até mesmo colocar alguma coisa dentro do molde interno para fazer peso. Aqui no caso eu enchi o vidrinho de água, mas também poderia ser de areia ou até mesmo pedrinhas. Feito isso, é só deixar a argamassa secar por cerca de 3 a 4 dias. Passado esse tempo, é só desenformar a peça. E como nós passamos o óleo, a peça vai sair com bastante facilidade. Outra dica que eu dou para vocês é que o molde que vai dentro da peça tenha o plástico bem maleável, porque conforme vocês estão vendo aqui, primeiro eu retirei a água que eu coloquei dentro da garrafinha para fazer peso e depois eu amassei ela um pouquinho para conseguir retirar de dentro da peça. Para deixar o meu vasinho com acabamento mais liso, eu peguei uma lixa, essa que eu estou usando é lixa de madeira mesmo, e lixei todo o vasinho, tanto a parte de fora como a parte de dentro. Isso aqui é crucial para dar um bom acabamento para o seu vasinho e retirar aquelas imperfeições que acabam ficando durante o processo de secagem da massa. Enquanto eu lixo o meu vasinho aqui, eu gostaria de te convidar a se inscrever no meu canal, caso seja novo por aqui, e a ativar o sininho de notificações, para você ficar por dentro de todas as novidades que eu trago aqui no meu canal. E se estiver gostando da ideia, não se esqueça de deixar o seu like. Depois de lixar o vasinho, eu peguei um pano úmido e passei por todo o vasinho para retirar a poeira. Antes de pintar o vaso, eu também vou passar 2 demãos desse selante da Masa, que você encontra para comprar em lojas de tinta ou até mesmo materiais de construção. Para passar o selante, eu usei um pincel, mas você também pode usar o rolinho de espuma. Porém, esse rolinho ele tem que ser bem pequeno, porque como o vaso ele não é muito grande, então se você estiver fazendo um vaso pequeno, o aconselhável é que você use um rolinho pequeno para conseguir passar o selante dentro da peça. O selante, além de ajudar na impermeabilização do vaso, também vai auxiliar na hora da pintura.
já que quando o selante secar, a peça já ficará com a cor branca. Eu passei o selante tanto do lado de fora como do lado de dentro da peça e também no fundo. Esperei secar a primeira demão, passei a segunda demão do selante e também esperei secar. Olha como o vasinho já ficou bem branquinho, somente passando o selante. Com essa tinta PVA na cor cerâmica clara, eu vou pintar a parte de dentro do vasinho, usando também um pincel. Essa parte eu acho mais fácil usar o pincel, porque como o vaso é pequeno, acredito que o rolinho não seja uma boa ideia, né? Porque ele não vai alcançar todas as partes dali de dentro do vaso. Reparem que primeiro eu pintei somente o interior do vaso, não pintei a borda do vaso. E com essa mesma tinta, eu também pintei o fundo do vaso, até cerca de 1 centímetro da lateral do vaso, conforme vocês estão vendo aí no vídeo, e esperei a tinta secar. A lateral do vaso eu vou decorar usando esse guardanapo de decopagem. Por isso eu pintei somente o interior e o fundo do vasinho, para combinar com esse lindo guardanapo aqui. O interessante na hora de fazer o vasinho é escolher um molde externo que tenha as laterais bem retas, ou seja, que ele não afunile ao longo da altura, para facilitar na hora de colar o guardanapo. Cortei o guardanapo com uns 4 centímetros a mais que a altura do meu vaso, e depois foi só colar o guardanapo. Para colar, eu estou usando esta cola branca. O guardanapo, ele vem com 3 camadas, 2 brancas e a com desenho. É importante você retirar essas 2 camadas antes de colar o guardanapo no vasinho. E para tirar, basta você molhar o dedinho na cola e grudar na parte branca do guardanapo, que ela já vai se soltar da parte colorida. Então, primeiro você passa a cola na peça e depois você cola o guardanapo. O início é importante você colar o guardanapo de forma o mais reto possível e depois é só ir passando a cola, colando o guardanapo e alisando bem para retirar as bolhas. Para alisar, é importante você colocar um saquinho em cima da peça e alisar com um pedaço de pano. Assim você não corre o risco de rasgar o papel. E é só ir fazendo isso por toda a peça, tomando bastante cuidado para deixar esse guardanapo sempre o mais retinho possível. Como o meu tinha aquela faixa marrom escura e eu colei ela bem próximo à borda do vaso, então foi sempre tentando, né, manter essa faixa ali próximo à borda do vaso. Como o meu guardanapo não deu para envolver toda a lateral do vasinho, eu fiz uma emenda colocando mais um pedaço de guardanapo nessa parte. Aqui é importante você tentar colocar a emenda de forma que ela fique o menos perceptível possível. Depois de colar o guardanapo por toda a peça, com a mão eu retirei o excesso de guardanapo que ficou para o fundo da peça. Retirando assim, o efeito fica mais natural, parecendo uma pintura do que quando recortamos com a tesoura. Já o excesso de guardanapo da boca do vasinho, eu colei ele na boca do vaso para fazer o acabamento nessa parte. E também alisei com o plástico e um pedaço de pano. Depois de colar o guardanapo ao redor de todo o vasinho, com a mão eu retirei o excesso de guardanapo que ficou para o fundo da peça. Retirando assim, o efeito fica mais natural, parecendo realmente uma pintura do que quando recortamos
com a tesoura. Já o excesso de guardanapo que ficou pro lado da boca do vasinho, eu colei ele na boca do vaso para fazer o acabamento nessa parte. E também alisei com o plástico e um pedaço de pano. Para impermeabilizar o vaso, primeiro eu passei uma demão de cola branca em todo o vaso, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, e esperei ficar. Pode ficar tranquilo que quando a cola secar, ela vai ficar transparente e não vai manchar o seu guardanapo. Com a cola seca, eu também passei uma demão de verniz acrílico brilhante da Acrylex por todo o vasinho, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro e também no fundo, e esperei secar conforme manda o fabricante. E olha que legal que ficou esse vasinho. Quem vai dizer que fizemos em casa? E aí, o que você achou da ideia? Se você quiser, pode plantar dentro do vasinho. Basta fazer alguns furinhos no fundo usando a furadeira. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo.